Amém? Efésios 1:7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém, irmãos? Nesse momento, eu convido os irmãos para estar orando, pedindo perdão pelos nossos pecados, agradecendo a Deus por esse sacrifício, pela remissão que Ele nos entregou, pedindo a tua graça, você ficar mais à vontade, de joelhos, sentado, em pé. Tire esse instante para meditar, refletir e orar, pedindo perdão. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, por nos permitirmos estar reunidos nessa noite. Obrigado, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, que permitiu estarmos aqui hoje, Pai, para celebrar o teu santo nome, engrandecer o Senhor, estar em comunhão com os irmãos. Te agradecemos, Pai, por redimir os nossos pecados, por nos curar, por nos trazer de volta a vida, a redenção. Tudo pela sua graça, Pai. No santo nome de Jesus te agradecemos. Amém. Abram suas Bíblias em Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Amém? No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe um quinto, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Amém, irmãos? Nesse momento, né, nesse primeiro dia da semana, nesse domingo, que possamos estar doando, separando aquela pequena parte da nossa prosperidade, para ajudar a igreja, para manter toda essa estrutura, né, e podermos adorar Ele também com a nossa prosperidade. Amém? Senhor, desde já te agradecemos por mais um mês de trabalho, por poder receber o nosso salário, poder colher os frutos daquilo que fizemos, Senhor, do nosso trabalho, que são obras do teu desejo, Senhor, são as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Tudo isso não é nosso, é seu, e apenas estamos devolvendo uma pequena parte, uma pequena porção, para adorá-lo, para engrandecer e continuar a tua boa obra. Seja feita a tua vontade, Deus. Amém.
Amém, meus irmãos? Vamos louvar? Teu amor não falha? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Senhor, teu amor não falha.
oh, 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 olho para a cruz eu vou, teu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh,
Paciência, irmãos, hoje está demais. Hoje está demais. Está preparada aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém.
só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Não há outro como Jesus. Hein? Devemos assentar, irmãos? Amém, irmãos? Chama agora o pregador da noite. E as crianças primeiro. Vamos orar para as crianças. Crianças. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, abençoe essas crianças, Pai, que são presente do Senhor nas nossas vidas. Estão aqui para aprender da Tua palavra. Estão aqui para desfrutar do Senhor. Que eles venham a conhecê-lo mais e mais ainda, enquanto estão na mocidade, na juventude, para que eles possam desfrutar o máximo possível, Senhor, da Tua presença, da Tua bondade, da Tua glória. No santo nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor Deus, o Senhor guia a palavra que será ministrada nessa noite. Que o Senhor use Andrei para tocar os nossos corações, use para nos ensinar mais de Ti, use, Pai, esse homem que está disposto a trabalhar, a se entregar para a Tua obra, e que nessa noite nós possamos sair daqui mudados, transformados pela Tua palavra. Amém. Decidi ligar a cruz, meus irmãos. Sou meio assim mesmo, né? Se eu não fizer um negócio, parece que eu fico me incomodando, entendeu? Eu vi agora e me incomodou. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, amém? Que bom ter vocês aqui. Como diz o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não é mesmo? Também queremos saudar com a graça e paz do Senhor Jesus. Aqueles amigos que estão nos acompanhando online, sejam muito bem-vindos. A nossa pequena congregação, mas que amam o Senhor. Não é mesmo, irmãos? Hein? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 7.
Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Versículo 7 ao versículo 13. O título da mensagem de hoje é A Igreja de Filadélfia, a igreja que o Senhor não precisou corrigir. Apocalipse 3, versículo 7 até o versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. Amém? Meus irmãos, Jesus enviou 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, por intermédio de João, para que João comunicasse a vontade de Cristo para essas igrejas. E nós vimos até agora que para 2 igrejas, Jesus só tinha elogios, que foi Esmirna e Filadélfia, que nós vamos ver agora. Para 4 igrejas, Jesus ele tinha elogios e críticas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E para uma igreja, Jesus só vai ter críticas, que nós veremos lá na semana que vem, que será a Laodiceia. E nessas cartas, meus irmãos, Jesus ele revela para a gente que ele não vê a igreja dele da mesma forma que a gente vê, né? Por quê? Porque a gente vê o que o olho consegue enxergar, mas o Senhor enxerga além. Então, na visão de Cristo, as igrejas nem sempre elas são o que elas aparentam ser. Então, existem muitos contrastes, muitas coisas, quando as igrejas estão sob o olhar de Jesus. Por exemplo, quando a gente olha para a igreja de Éfeso, Éfeso era uma igreja ortodoxa, mas sem amor. Era uma igreja que tinha, ortodoxa é o quê? Uma igreja que tinha doutrina correta, que tinha essa doutrina, mas tinha abandonado o amor dela por Senhor. Esmirna é uma igreja pobre diante dos homens, mas era uma igreja rica aos olhos de Deus. Pérgamo era um lugar onde estava o trono de Satanás, onde havia muitas seduções do mundo, mas haviam aqueles remanescentes como Antipas que estavam prontos a morrer por Cristo. A gente olha para Tiatira, que o irmão Jorge conversou aqui com a gente sobre a igreja de Tiatira. Era uma igreja que estava se tornando mundana como aquela cidade, mas alguns crentes ainda permaneciam fiéis. Sardes, que nós vimos semana passada, era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta. E poucas pessoas que não se contaminaram ali naquela igreja. Filadélfia, já é o contrário. Sardes era dessa forma, mas Filadélfia era o quê? Filadélfia tinha pouca fama aos olhos do mundo, mas era uma igreja fiel, uma igreja diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. Semana que vem nós vamos falar sobre Laodiceia. Mas quando a gente fala de Filadélfia, meus irmãos, Filadélfia, dessas igrejas,
E dessas cidades, Filadélfia era a cidade mais nova. Filadélfia havia sido fundada 160 anos antes de Cristo. E Filadélfia tinha um detalhe muito importante, meus irmãos. Era uma cidade que ela ficava na principal rota do correio imperial romano. Então, o que isso significa? Que as principais mensagens que saíam da Itália, lá de Roma, e vinham para o Império no Oriente, as mensagens passavam por essa cidade. Essa cidade ficava numa das rotas mais importantes do Império Romano. E isso, meus irmãos, precisa de ser visto por quê? Porque se tornava essa cidade uma cidade extremamente importante para todo o cenário ali que estava se compondo ali na época, e até mesmo para o cenário de evangelização. Porque era uma cidade-chave para quê? Para que a igreja alcançasse outros pontos do império, para que a igreja se propagasse, amém? Outra coisa, meus irmãos, é que Filadélfia era uma cidade missionária da cultura grega, ou seja, ela era uma cópia daquilo que os gregos sonharam, sabe? Ela era uma cópia de Atenas, Filadélfia. Ela tinha por intenção propagar a cultura grega por todo o mundo ali. Então, ali em Filadélfia tinham vários templos de vários deuses pagãos, vários rituais. Era uma cidade muito pagã, mas era uma cidade que já tinha nascido também com esse DNA missionário. Né? E a igreja, por um tempo mais para frente, a igreja também adotaria esse DNA missionário, mas agora voltado para Cristo, para a propagação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, diante desse cenário, vamos ver o que isso significa para nós, como isso se aplica às nossas vidas. Porque essa cidade, ela estava florescida para receber o Evangelho. E não só isso, ela estava só florescida. Ela estava pronta para que existisse uma igreja ali, uma igreja sadia, uma igreja que fosse uma propagadora do Evangelho de Cristo. E nós podemos ver, meus irmãos, que dentro disso tudo, Deus ele conduz a história de maneira soberana e de acordo com a sua vontade. Deus é o fio condutor da história. Quando a gente lê sobre todas as cidades, nós vimos o quê? Nós vimos características únicas dessa cidade, irmãos. Nós vimos que essas características sobre as quais essas cidades foram fundadas, essas características se tornaram também identificação para as igrejas que estavam nelas. Deus fez questão de se comunicar às igrejas que estavam nessas 7 cidades aqui, dentro da identidade da cidade e dentro da cultura dessas cidades. Deus fez questão de se comunicar com as igrejas dessa forma. Amém, meus irmãos? Como eu já disse aqui, Filadélfia, juntamente com Esmirna, ela fez parte de quê? Ela fez parte, ela é uma dupla, né? Das únicas cidades que só receberam elogios do Senhor. E eu queria pensar exatamente nisso com os irmãos. Né? O que faz uma igreja cair nas graças do Senhor? O que faz, meus irmãos, uma igreja não precisar ser corrigida? Essa pergunta, meus irmãos, ela me levou a pensar, sabe o quê? Quando eu analisei esse texto aqui, quando eu estava estudando sobre esse texto, o primeiro texto que me veio na cabeça foi Mateus 10, 32 e 33. Esse texto, meus irmãos, ele nos dá uma ideia radical de como a gente precisa proceder diante do chamado que Jesus nos faz. Lá em Mateus 10, 32 e 33, Jesus diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Filadélfia era uma igreja que confessava o Senhor. E quando a igreja confessa Cristo,
diante dos homens. Quando a igreja é fiel ao Senhor, o Senhor estabelece uma aliança com o seu povo. Agora, em Cristo, meus irmãos, nós somos feitos povo exclusivo de Deus. Nós somos filhos comprados com o sangue de Cristo. E é quando a gente se mantém firme nessa aliança, firme nessa promessa, é que caímos nas graças do Senhor, e o Senhor elogia. Mas é quando permanecemos firmes. O convite dessa carta é para que permaneçamos firmes, amém? Sempre que uma igreja permanece firme, o Senhor elogia. Não é fácil, irmão. Imagina todo o contexto que ele se encontra. Imagina, irmãos, tem festa na cidade hoje. Quantos de vocês não receberam convites para estar numa festa, para estarem fazendo tantas outras coisas, mas resolveram ir à casa do Senhor? Permanecer fiel. Sabe, irmãos, não é fácil. Às vezes a gente acha que é um pequeno passo, mas isso mostra a nossa fidelidade para com o Senhor. Irmãos, nós podemos confiar em nosso Senhor, nós podemos descansar seguros, se formos fiéis a Ele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor, Ele é o nosso resgatador, e Ele não somente, Ele é o nosso resgatador, mas Ele é o garantidor de todas as bênçãos para a sua igreja. Quando permanecemos fiéis, nós temos esse Senhor do nosso lado. Como a igreja de Filadélfia foi elogiada, e o Senhor fortaleceu essa igreja. Olha comigo no verso 7, diz assim, ó: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e ninguém fecha, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Então, quando o Senhor diz que Ele é santo, a palavra usada aqui é agios, significa uma coisa muito grande, muito sublime. E Cristo, dizendo que Ele é santo, Ele diz que Ele é o garantidor de todas as coisas boas para a sua igreja. E de que Ele fará com que essa igreja permaneça firme. Ele nos dá o seu Espírito Santo, meus irmãos. Cristo é o garantidor do nosso sustento. Cristo é o garantidor do renovo, da salvação para a sua igreja. E essa santidade sublime faz com que Cristo seja a própria verdade. Sabe, para nós cristãos, a verdade ela não é um objeto, a verdade ela não é uma ideia, a verdade ela não é uma hipótese, a verdade para nós cristãos ela não está em uma ideologia. A verdade para nós cristãos ela é uma pessoa. A verdade é Cristo, o Verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada. Jesus Cristo, aquele que tem a chave de Davi. O que significa isso, Andrei? É aquele que tem as chaves do reino eterno. Aquele que está sentado no trono soberano. E isso é para sempre, meus irmãos. Sabe, Ele é o garantidor dessas coisas. Quantas coisas sublimes. Nós não precisamos de temer, por quê? Porque o nosso garantidor, o nosso resgatador é acima de todas as coisas. Se Ele abre uma porta, quem pode fechar, irmãos? Se Ele fechar, quem vai poder abrir? Esse é o nosso Senhor, amém? Esse é o nosso Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, irmãos. Temos naquele que nos guarda, meus irmãos, que garante vitórias. Nós temos triunfo, até mesmo sobre o inferno. Eu gosto muito de uma música que diz assim, o Coliseu parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, nada pode parar a igreja.
Meus irmãos, sabe o que Cristo diz? Cristo diz em Mateus 16, 18, assim, ó. Sobre esta pedra, ou seja, sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, se temos essa realidade à nossa volta, por que às vezes a gente teme de entrar pelas portas que o Senhor abre? Por que às vezes a gente tem esse temor? Sabe, irmãos, a porta não se move. A porta está aberta, mas ela está parada no lugar. Quem se move é a gente. Então nós precisamos de nos mover. Eu já fiz essa alusão aqui outras vezes, essa ilustração outras vezes, mas eu vou fazer de novo. Se Josué ficasse parado com o povo ali do outro lado do Rio Jordão, eles não iam tomar posse da terra, irmãos. A terra estava lá. Deus falou, vou dar a vitória. Avancem. Precisamos de coragem, meus irmãos. Precisamos de ser forte. Ainda que o inferno se levante contra a igreja do Senhor, ainda que sejamos fracos e pequenos aos olhos humanos, irmãos, o nosso Senhor é aquele que é santo, é aquele que é a verdade, é aquele que tem todo o poder em suas mãos, e é Ele quem nos guarda, irmãos. Coragem, Josué, seja forte e corajoso e avance. Eu estou contigo. Vai. E o que aconteceu, meus irmãos? Aquela terra ali era uma terra de gigantes. O que o povo de Israel se tornou, irmãos? Matadores de gigantes. Você entende o que é isso? Você imagina os homens do tamanho do poste. E aquele povo da força do Senhor, eles chegaram e acabaram com toda aquela presepada. Meus irmãos, é Ele quem nos guarda. Avancemos com confiança, meus irmãos. Sabe, quando o Senhor abre uma porta em nossas vidas, avancemos, porque Ele cuida de nós, Ele guarda de nós, Ele nos guarda, irmãos. Nosso Deus não é um pai ruim, não é um pai brincalhão, fanfarrão, sabe? Que vai ficar brincando com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Se o Senhor abrir uma porta para a gente, Ele é o garante de todas as coisas, Ele estará com a gente. Somos filhos dele. Somos filhos, amém? Esse é o nosso Deus. E é exatamente, meus irmãos, essa segurança vai mostrar para a gente o que o Senhor fazia em Filadélfia. Tendo o Senhor em si todas essas características, por mais que a igreja de Filadélfia ela tivesse pouca força, irmãos, o Senhor ele olhava para essa igreja, ele reconhecia essas características e ele garantiu o quê? O triunfo sobre aqueles que se levantavam contra a igreja de Filadélfia. Olha comigo no verso 8. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E aí o Senhor fala depois no verso 9 sobre os falsos religiosos. E o Senhor fala no versículo 9 que fará com que os falsos religiosos vão até aqueles membros da igreja de Filadélfia e se prostrem aos pés deles e reconheçam o quanto o Senhor ama aquela igreja. É isso que o Senhor faz, irmãos. O Senhor nos dá segurança de que teremos uma porta aberta. Sabe, irmãos, essa porta aberta aqui, ela pode se referir tanto para um caminho para a nossa salvação, que o Senhor vai nos guiar até esse grande dia glorioso, e pode significar também uma entrada para que a igreja cumpra o seu papel no mundo. E qual que é esse papel, Andrei? O papel da igreja no mundo é anunciar o nome de Cristo e a sua salvação. O Senhor estava abrindo portas para essa igreja aqui. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: as angústias da cidade são como o grito de socorro dos homens carentes do Evangelho. Jesus fala aqui de uma oportunidade para se pregar
o Evangelho. Uma igreja fraca aos olhos do mundo. Mas o que o Senhor estava fazendo? Ei, eu não olho como as pessoas olham, não, tá? Eu não olho. Eu quero usar vocês. Eu quero usar vocês. Eu estou abrindo a porta. Esses falsos religiosos vão se calar, vão se curvar, porque quando eu usar vocês, vai ser eu que vou ir. Eu que estarei indo à frente. Uma porta aberta o Senhor estava colocando diante dessa cidade, dessa igreja, dessa cidade. E a igreja de Filadélfia, meus irmãos, nós podemos pensar aqui que ela pudesse achar dela mesma que ela teria 3 problemas, pelo menos, para encarar essa porta aberta. Primeiro problema, ela era uma igreja muito fraca, uma congregação pequena, formada de, muitas vezes, os crentes mais pobres daquela cidade, de escravos. Isso fazia com que o quê? Que a igreja tivesse pouca influência sobre a cidade. Mas isso não deveria deter aquela igreja. Isso não deveria deter aquela igreja em evangelizar, em proclamar o nome de Cristo. Nada diferente da vida real, né? Somos pequenos, mas isso não deve nos deter no nosso testemunho, na proclamação do Evangelho do Senhor. Amém? Outra coisa, havia oposição na cidade. Versículo 9, como a gente leu, os judeus aqui são chamados por Jesus de sinagoga de Satanás. Perseguiram a igreja, meus irmãos. Possa ser que essa igreja até chegou a recuar em algum momento. Mas o que Cristo faz? Cristo fortalece a fidelidade daqueles irmãos. Cristo diz, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. E hoje os que perseguem vocês virão e se prostrarão diante de vocês e saberão que eu os amei. Outra coisa que podia deixar aqueles irmãos um pouco temerosos, e não entrar pela porta que o Senhor estava abrindo, era o quê? Era uma ameaça de tribulação, como a gente vê no versículo 10. Meus irmãos, na tribulação, o momento apropriado para o evangelismo seria um tempo de se recolher, de manter seguro, ao invés de avançar. É isso que Cristo diz, não, meus irmãos. Cristo promete guardar a igreja dele. Cristo encoraja a igreja dele a cruzar as portas sem medo, meus irmãos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É na tribulação, meus irmãos, a época que a igreja mais floresceu na história dela. A época que o Ocidente se tornou cristão foi no quê? Na perseguição. Eu não me lembro, não me recordo exatamente se foi Justino, acho que o Jorge é melhor de história do que eu e vai falar. Mas Justino, eu acho que Justino falou que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quanto mais matavam os cristãos, mais o testemunho aflorava, mais o testemunho era vivo, mais a igreja crescia. Olha que loucura, como pode isso, irmão? Como pode isso, irmãos? As portas do inferno não prevalecerão, meus irmãos. Força, coragem. O Senhor é conosco. A minha palavra de hoje é força e coragem. O Senhor é conosco. Amém? Não basta ser uma igreja que guarda a palavra, meus irmãos. É preciso proclamar a palavra. Não basta não negar o nome de Cristo. É preciso anunciar o nome de Cristo. Não basta ser uma igreja guardiã da sã doutrina. Precisamos de ser uma igreja missionária. Lembra que eu falei que a cidade de Filadélfia ela tinha uma missão de ser uma missionária, uma proclamadora da cultura grega, farol da cultura grega? Cristo fala,
está falando aqui para a igreja de Filadélfia que ela também deveria ser uma igreja missionária pelo seu evangelho. Cristo havia aberto a porta. Precisamos aproveitar. Precisamos aproveitar todas as oportunidades enquanto é dia. Se temos oportunidades em nossas famílias, preguemos o evangelho. Se temos oportunidade em nosso trabalho, preguemos o evangelho. Se temos oportunidade no dia a dia com nossos vizinhos, preguemos o evangelho. A todo momento e fora de tempo. Sabe, irmãos, porque muitas vezes, aonde vocês estão plantados, eu nunca vou chegar. Mas vocês podem ter uma porta aberta. Permitam-se, irmãos, serem usados por Deus. Permitam-se isso. É na nossa fraqueza que o Senhor mostra a sua força. É na nossa fraqueza que o Senhor mostra a sua força. Amém? Meus irmãos, o que significa guardar a palavra e não negar o nome do Senhor? Como que a gente pode aplicar isso à nossa vida? Primeiro de tudo, meus irmãos, guardar a palavra significa ser fiel. Significa andar de acordo com a sã doutrina, ou seja, com as doutrinas corretas, ter um entendimento sobre quem Deus é. Essa igreja ela tinha pouca força, mas ela era uma igreja fiel. E isso precisa de tocar, precisa de fazer com que a gente reflita. Porque nós somos uma igreja que tem pouca força. Mas nós somos uma igreja que precisamos de amar e de guardar a sã doutrina. Nós precisamos de proclamar o Evangelho. Nós precisamos de cumprir a vontade do Senhor. Nós precisamos, porque nós não fazemos isso confiados em nós mesmos. Nós fazemos confiados no Senhor. O Senhor deixa essa carta aqui, meus irmãos. Eu acredito, sabe, de todo o coração, que o Senhor, Ele também olhou para o nosso tempo, Ele olhou para as mega igrejas, mas Ele olhou também para as igrejinhas pequenas e Ele pensou, essas igrejas desse tempo, elas vão precisar desse fortalecimento. E isso aqui, meus irmãos, é de fortalecer a nossa alma. Porque o Senhor, Ele não nos vê como o mundo. Coragem. Coragem, sejamos fortes, amém? O convite do Senhor hoje, meus irmãos, para que a gente viva a sua vontade. Ele vai nos guardar da tribulação. Ele vai nos guardar de todo o mal. Mas nós precisamos de, como a igreja de Filadélfia, sermos fiéis a Ele. Amém? Ele faz uma promessa se formos fiéis a Ele. Ao vencedor, farei com que seja coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Meu irmão, a cidade de Filadélfia, uma cidade que sofria com muitos terremotos. E era uma cidade que chegou em certo momento que o povo começou a morar fora dos muros da cidade. Estavam mais seguros ali do que dentro da cidade, podendo desabar muitas coisas em cima deles. Mas sabe, irmãos, o Senhor fala diante desse contexto que Ele vai fazer com que aquela igreja, com que aqueles irmãos ali sejam colunas do santuário do Senhor,
O que é isso? Que nada iria abalar aquela igreja. O Senhor iria estabelecer aquela igreja como uma coluna firme. E o Senhor garantiria fazendo o quê? Gravando o nome dele sobre aquela igreja. Aleluia, meus irmãos. O Senhor guardaria aquela igreja de todo mal. De todo mal. E Ele garante todas as coisas boas para essa igreja. Que a gente se mantenha fiel, sabe? Para que também façamos parte dessa aliança. Todas essas coisas boas aconteçam conosco, com as nossas famílias, com a nossa igreja, com a nossa cidade, para a glória do nome do Senhor. Mas dentro disso, meus irmãos, o convite do Senhor hoje é para quê? É para que a gente guarde a sua palavra, para que a gente se mantenha totalmente fiel a Ele. Sabe, irmãos, eu confesso que hoje eu achei que, eu falei até para o Jorge no início, né? Jorge, acho que hoje festa da cidade, acho que hoje os irmãos da igreja estão ocupados. Depois a gente começa aqui o culto, cantamos os louvores, depois a gente faz uma oração, vamos para a nossa casa. E os irmãos vieram para a igreja. Sabe, irmãos, porque assim, nós precisamos de nos mantermos fiéis. Nós precisamos. Ainda que a gente não veja as coisas, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. E o Senhor não nos desampara. O Senhor não nos desampara. Amém? Para concluir, meus irmãos, para a gente fechar tudo isso que eu falei de maneira aplicável às nossas vidas, eu quero que vocês levem 3 certezas para casa. Primeira certeza: quem não nega o Senhor, quem não nega os princípios do Senhor, quem não nega a vontade do Senhor, será honrado diante de Deus. Principalmente daqueles que dizem ser algo que não são. Principalmente dos falsos religiosos. Olha comigo no versículo 9. Eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amo. E isso não é sabor de mel, tá, irmãos? Isso não é sabor de mel. Isso é sinal do quê? O amor do Senhor e de que o Senhor honra os seus filhos. O Senhor honra os seus filhos. O Senhor honra aqueles que são fiéis a Ele. Amém? Não precisa da gente esbravejar, da gente alimentar sentimento de amargura contra nada nem contra ninguém. Porque se estamos sendo justos e fiéis diante do Senhor, Ele mesmo nos honrará. Amém? Segunda certeza, meus irmãos. Quem guarda a palavra do Senhor é também guardado das tentações. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso eu também guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Provação aqui tem o sentido de tentação. O que o Pai Nosso diz? Para que o Senhor guarde da tentação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra. Amém. Não promete isso, meus irmãos. Quem tenta a gente é o Satanás. Mas se formos fiéis ao Senhor,
Ele nos livrará do mal. Amém? Quem guarda a palavra do Senhor é também guardado das tentações e das paixões desse mundo. Guardando a palavra de Deus, meus irmãos, sendo fiéis ao Senhor, Ele nos dá força contra a depressão, contra a ansiedade, contra a corrupção, contra o esfriamento espiritual, contra as tentações da carne e do diabo. O Senhor faz isso por nós, amém? Terceira certeza, meus irmãos, seremos finalmente estabelecidos firmes como vencedores. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Farei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Irmãos, o Senhor está às portas. O Senhor vem. O Senhor vem, sabe? E para sermos estabelecidos, o Senhor, Ele também faz um chamado para a gente. Para sermos estabelecidos como colunas firmes. O Senhor nos convida no versículo 11 a guardarmos a nossa coroa. E guardar a coroa, aqui, meus irmãos, guardar a coroa que temos aqui nessa vida, é guardar a palavra, é guardar a fé em Cristo acima de todas as coisas, é guardar a esperança de que o Senhor é o nosso auxílio e o nosso ajudador. A nossa coroa aqui dessa vida, meus irmãos, é guardar o nosso amor uns pelos outros. Isso é guardar a coroa que temos. A palavra, a fé, a esperança e o amor. A palavra de Deus, a fé em Cristo, a esperança no Senhor, guardarmos o amor pelo nosso Deus e uns pelos outros. Guardemos a nossa coroa, que ninguém tire essas coisas, que nada dessa vida deixe a gente amargo, deixe a gente vingativo, deixe a gente com um espírito odioso, mas que a gente guarde a fé, a esperança, o amor. Permanecemos nisso. Estas são as nossas coroas, amém? Que a gente saia daqui essa noite, meus irmãos, não como obrigação, sabe? De estarmos aqui na igreja por estar, mas que a gente saia daqui, a gente possa entender, meus irmãos, que o Senhor nos chama para um compromisso com Ele, que é para o nosso próprio bem. Não saiamos daqui com uma obrigação, mas com um compromisso que é para o nosso próprio bem. Meus irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Que você comece essa semana, não só vocês, mas aqueles que nos acompanharam pela internet, vocês comecem essa semana sabendo de que o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, amém? Vamos orar? Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua palavra de alívio, de refrigério, pela tua palavra que nos chamou, ó Deus, para estarmos mais perto do Senhor, porque é no Senhor, ó Deus, que nós encontramos graça, misericórdia, que nós encontramos, ó Deus, redenção, ó Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos fortalece dia após dia, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelas portas abertas que o Senhor nos dá.
Te louvamos pela doce comunhão que temos aqui como irmãos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos chama para termos coragem, para sermos ousados, não porque nós somos bons ou porque nós podemos alguma coisa, mas porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor nos dá força, e louvado seja o teu nome por isso, ó Deus. Que essa força vá conosco durante essa semana, que o Senhor fortaleça a nós mesmos, a nossa casa, a nossa família, que o Senhor fortaleça a nossa igreja, Senhor, que sejamos, ó Deus, compromissados e alegres, porque o Senhor nos tem chamado para uma grande obra, e eu creio, ó Deus, que em teu nome, grandes coisas ainda o Senhor fará aqui nessa cidade. Grandes coisas o Senhor fará aqui nessa cidade. No nome de Jesus, ó Deus, despede-nos em paz e segurança para as nossas casas, ó Pai. Guarda as nossas vidas, livra-nos de todo mal. Ó Deus, a festa dessa cidade hoje, ó Pai. Que todos cheguem em paz e segurança em suas casas, ó Deus. Não permita que nenhuma obra maligna, que nenhuma mão do diabo ceife vidas essa noite na nossa cidade, ó Deus. Mas nós oramos pela paz da nossa cidade, no nome de Jesus, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai. Oramos pela paz da nossa cidade. Que venham anos de paz, de prosperidade. Mas primeiro, ó Deus, que venham anos, ó Pai, de uma redenção completa e verdadeira ao nome do Senhor por parte dessa cidade, ó Deus. Que a falsa religiosidade caia, Senhor. Que a falsa religiosidade caia, Senhor. Mas que o evangelho verdadeiro seja proclamado, ó Deus. Que o Senhor fortaleça as igrejas dessa cidade, que aquelas que estão mortas voltem à vida, que aquelas que estão fracas, ó Deus, que o Senhor fortaleça e que o Senhor abra portas para a glória do teu nome. Te entregamos as nossas vidas, ó Deus, no nome de Cristo Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê graça, misericórdia. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão, na internet. Que vocês tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Vão em paz. Amém?